Polícia Federal indicia Bruno Henrique, do Flamengo, por fraude para beneficiar esquema de apostas. Como é que pode, cara? Como é que um cara como esse, que ganha milhões, que joga no Flamengo e que tem tudo isso, sabe? Como é que o torcedor às vezes é trouxa, né? Ou como é que nós somos trouxas? Todo mundo já tá cansado de saber que as bets são sujas. 21 bilhões de reais são depositados todos os meses em casas de apostas no Brasil. Bruno Henrique pode pôr um fim na sua carreira graças a uma mera aposta de R$ 300 do seu irmão. Mas além disso, as casas de apostas também são conhecidas por acabar com vidas, por destruir famílias, por fazer coisas muito piores do que simplesmente manchar a carreira de um jogador. Tudo começou como uma brincadeira, né? Uma família tenta se reerguer depois que uma mulher morreu e deixou uma dívida imensa contraída em jogos online. Eu entrei em depressão, eu tive crise de pânico, de ansiedade. Ele já não tinha mais controle, entendeu? Eles foram pegos na máfia das apostas. Pensando, puta que merda que eu fiz. Você olhar 50 mil assim pra você pegar. Um ano depois, a vida mudou. Ele fez 50 quilos. O cara tava aqui dentro de quadro e desceu lá. Eles tiveram que mudar. Eu tava muito mancado, ramelava demais. A gente não matou ninguém pra gente ser crucificado dessa forma. E seguem pagando o preço. Você sabia que esse seria seu último jogo mesmo ou não? Não imaginava. Quando eu pensei que daí tava jogando de novo. E já tinha perdido esse dinheiro já. Aí foi onde ele saiu do serviço. Ele falava, eu ganho R$300 por dia. Adoeceu, porque quando perdia, o dinheiro ele ficava muito mal. O caso de Bruno Henrique é o mais comentado na grande mídia. Porém, você já parou para pensar que tudo isso pode ser só uma cortina de fumaça para esconder algo muito maior? Existem 3 outras vítimas que as bets não querem que você saiba, até porque 2 desses casos acabaram em morte. Para você entender os casos mais pesados, saiba que essa história de Bruno Henrique está muito mal contada. O salário mensal do jogador é de 1,8 milhão de reais no Flamengo, fora todos os seus patrocínios e tantas outras coisas que um jogador como ele deve ganhar. Por que ele arriscaria todo esse dinheiro por meros R$300 ou por meros R$10 mil que seja? A resposta para isso está na emoção. Todos os meses são gastos milhões de reais com pesquisas para entender o comportamento dos usuários, seja em redes sociais como no TikTok, no Instagram e até no YouTube. Então, esses mesmos estudos também são usados para tornar esse esquema de apostas tão irresistível ao ponto de um cara como o Bruno Henrique botar tudo a perder. Manipulação de aposta é antigo, mas nunca as casas de apostas foram donas dos esportes. Muitos desses cassinos, eles têm uma estratégia de te dar uma amostra grátis. Então você recebe um e-mail ou você recebe um crédito de 50, 100 reais que você não pode sacar. Obviamente, você acabou de fazer a conta, você recebe 100 reais de crédito, você não pode sacar, mas você pode apostar aquele dinheiro. É uma realidade, né? No mundo inteiro você tem tentativas constantes de manipulação de resultados, porque você criou ali um universo financeiro imenso e um ambiente que em vários pontos se conecta com o crime. Para mim, a manipulação de resultado ela é tão absurda quanto um doping. E claro, pessoal, não preciso vir aqui falar para vocês, eu espero, que esse dinheiro não existe. Vocês acham que eles depositam 100 reais na sua conta lá no... Esse dinheiro não existe, é um número na tela, tanto é que você não pode sacar, ele é só um número. A galera faz você acreditar que tem 100 reais ali para você fazer a sua primeira aposta. É quase como se você recebesse uma linha de pó. Ó, cheira isso daqui e vê se você gosta. Se você gostar, eu te dou mais. Mas daí você vai ter que comprar. O fato é que esse tipo de jogo tem tudo pra ser um golpe. O jogador não tem como saber qual é o mecanismo que leva à premiação. E aí muita gente pode pensar, então as apostas esportivas são diferentes. Afinal, elas são atreladas a um evento externo, como uma partida de futebol. Então não existe a possibilidade de golpe. Mas não é bem assim. Infelizmente, quase tudo que envolve seres humanos é passível de ser fraudado. E com as apostas esportivas não é diferente. Mais uma vez, basta a gente olhar algumas manchetes frequentes nos jornais. Toda essa manipulação mental nos leva à segunda entre muitas vítimas das casas de apostas, um caso que já foi julgado e teve um final bem pior que o de Bruno Henrique. Segunda vítima, Diego Porfírio e Gabriel Domingos. Porfírio admitiu ter recebido R$50 mil para levar cartão amarelo no jogo contra o América Mineiro
Brasileiro no dia 3 de setembro, quando defendia o Coritiba. Porque o que me prejudicou foi as minhas falas, entendeu? Eu falando, e o que dá a entender é que eu ia fazer. Só que eu não ia jogar, eu não atuei, mano. Você não jogou aquele jogo? jogo? Não joguei. Você devolveu o dinheiro antes do jogo? Antes do jogo. Um dia antes do jogo, eu devolvi tudo. Eu não joguei, eu devolvi o dinheiro, falei que eu errei. E na hora que o juiz bota o amarelo ali, tá na hora, passou na tua cabeça assim? Já era. Não tem como mais voltar atrás. Se fez, agora pronto. Diego Porfírio, banido do futebol profissional e multado em 60 mil reais. Gabriel Domingos, suspenso por 2 anos e multado em 80 mil reais. Ambos foram pegos na investigação penalidade máxima. Mas o que mais chama atenção aqui não são as penalidades desses caras, e sim o que rolou por debaixo dos panos. Essa operação penalidade máxima expôs dezenas de casos onde aliciadores entravam em contato com jogadores oferecendo 10, 20, 50, até 500 mil reais por um simples cartão amarelo ou por um simples pênalti. E aí, meu amigo, se você no caso do Bruno Henrique já bastou ali um pedido de ajuda do seu irmão para ele cair no esquema, imagina o que esses aliciadores não fizeram com a mente desses jogadores que muitas vezes não tiveram um contato com um dinheiro grande. Imagina as promessas ou até as ameaças que podiam rolar por debaixo dos panos. As apostas são um vírus que já se instalou no sistema. Na minha opinião, não temos mais volta. E esse é o seguinte motivo. Nós repassamos a informação de um jogo que será manipulado. É 100% certo de bater porque é combinado com jogadores de nossa confiança. O valor que cada um paga para participar é repassado aos jogadores e todos nós lucramos com a aposta. Alguns jogadores, às vezes arbitragem, até mesmo o juiz está no meio, recebem uma quantia em dinheiro para manipular a partida, tomar gols, criar escanteios e com essa informação nós apostamos nisso. No futebol de várzea e sub-20, muitos jogadores são dos mesmos empresários. Nós temos contato direto com esses caras e a informação é passada em primeira mão para a nossa equipe. Infelizmente, as muitas vítimas das casas de apostas não acabam só no futebol, deixando rastros de sangue em todas as camadas da sociedade. Terceira vítima, o caso fatal de Vinícius. Esse caso apresenta relatos de pode ser perturbador para algumas pessoas. E ele aceitava perder até 300 no dia. Aí foi onde ele saiu do serviço. Ele falava, eu ganho 300 reais por dia. Mãe, mas pra que eu vou trabalhar tanto? Eu ganho 2 mil em uma semana, às vezes um dia, às vezes eu ganho 2 mil fácil. Ele saiu do serviço e ele começou trabalhar com o dinheiro das pessoas. Vinícius começou jogando por diversão. Ele só queria um dinheiro extra, mas quando percebeu, não era mais ele que controlava o jogo. Era o jogo que controlava a mente dele. Mentiu para a família, escondeu apostas, se afastou dos próprios filhos, chegou a tirar dinheiro da própria conta da própria esposa sem avisar ela. Ele ganhava? Sim, às vezes ele realmente fazia dinheiro, ele realmente ganhava alguma aposta ou outra. E aí ele pagava as contas, bancava passeios, tudo parecia uma mil maravilhas. Mas quando ele perdia, ficava doente. Tentou parar várias vezes, mas nunca conseguia. Ele chegou a largar o emprego e disse que apostando ganharia mais dinheiro, chegando a operar com a grana de outras pessoas, mas no fim perdeu tudo, dele e também desses outros apostadores. Chegou a um ponto onde não tinha nem o que comer na sua casa. A família então vendeu essa casa e o pouco dinheiro que sobrou, ele apostou de novo. Não era nem um vício mais, era um desespero causado pela manipulação dessas casas de apostas. Ele não parava de tentar recuperar tudo que o jogo levou. No dia 17, ele pediu 10 mil reais emprestado, jogou tudo em questão de minutos e perdeu tudo novamente. Foi aí que, chegando no almoço, passou pela sua própria mãe, chutou o chão e disse o seguinte: é isso aí, né, mãe? Fazer o quê? Vinícius saiu e infelizmente não voltou mais. Essa não foi a primeira vítima fatal das casas de apostas e pelo jeito que as coisas estão encaminhando, não será a última. Infelizmente a tendência é só piorar, como no triste caso de Ângela, quarta vítima. O caso fatal de Ângela. A cearense Ângela é uma das vítimas dos jogos online, depois de ter faturado cerca de 10 mil reais em uma das apostas e decidiu apostar tudo o que tinha e o que não tinha. A soma depositada nos jogos ultrapassa de R$1 milhão. Ela também vendeu a nossa casa e provavelmente o sítio da nossa família porque a gente não encontrou o documento. Ganhar uma grande quantia e achar que descobriu um atalho. Foi assim que a Ângela começou. Depois de faturar 10 mil reais com uma única aposta, ela ganhou confiança, achou que era só continuar jogando. Mas quanto mais ela apostava, mais perdia. Quanto mais perdia, mais precisava jogar para recuperar. Quando percebeu,
percebeu, já não era mais ela. Era alguém que vendia a própria casa, que pedia dinheiro emprestado para amigos e familiares, que ocultava documentos da família. A soma de toda essa dívida dá mais de R$1 milhão. A família não percebeu os sinais a tempo. Ela fazia depósitos quase todos os dias. R$400, R$600, R$1.000, R$100.000. E por 3 anos isso foi acontecendo em silêncio, até que, sem conseguir mais lidar com o peso da dívida e da vergonha, Ângela tirou a própria vida. Nessa época, os cassinos online ainda operavam naquela zona cinzenta da lei. A empresa usada por Ângela era aquela sediada em Curaçao, fora do Brasil. Agora, com a nova regulamentação, essas plataformas todas devem ser registradas, tributadas e responsabilizadas. Mas isso ainda é só no papel. Enquanto isso, famílias como a da Ângela tentam recomeçar do zero, sem casa, com dívidas e com um vazio que nenhuma lei ou tributação vai preencher. Segundo especialistas, o vício em jogos pode ser até mais destrutivo do que o próprio uso de drogas. É silencioso, é disfarçado de esperança e ainda mais difícil de ser notado. Se você quer saber mais sobre esse esquema macabro dessas casas de apostas, principalmente dessa casa de apostas vermelhinha sediada em Curaçao, recomendo que assista o vídeo que está aparecendo na sua tela. Nele, eu te explico as muitas vítimas de Daniel Penin. Entre essas vítimas está essa casa de apostas vermelha. Te vejo lá.